meus irmãos, boa noite, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, nós, em nossos encontros aqui, pelas mídias sociais, para estudar a palavra de Deus, para meditar na palavra do Senhor e ser edificados por ela. Eu quero, desde já, desejar a você uma ótima noite, que Deus te abençoe e também nos abençoe no estudo da palavra do Senhor. Quero convidar você aí em sua casa a orar a Deus, colocar diante do Senhor a sua vida. Neste momento nós vamos orar a Deus, colocar diante de Deus a nossa vida e pedir a Deus que nos abençoe nessa oportunidade que nós estamos tendo de analisar a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de extrair dela lições, aplicá-la na nossa vida, para que possamos viver de forma que glorifique o nome do Senhor. Portanto, vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito a nós. Exaltar o nome do Senhor, ó Deus, e te louvar pela grandeza do Senhor, pela santidade do Senhor, porque o Senhor é o único digno de receber todo louvor, toda adoração. E nós te louvamos, ó Deus, pela nossa vida, louvamos ao Senhor pelo sacrifício de Cristo na cruz por nós. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor um dia olhou para nós e vendo em nós, ó Pai, que não havia em nós nenhuma possibilidade de se salvar, o Senhor envia Jesus Cristo para nos salvar, para morrer naquela cruz, para nos perdoar os pecados. E é no nome de Jesus que nós te pedimos, ó Deus, que nos perdoe, que o Senhor perdoe o nosso pecado, ó Deus, aqueles que cometemos, ó Deus, às vezes por omissão, por deixar de fazer aquilo que deveríamos fazer, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos nos colocar diante de Ti e pedir ao Senhor, ó Pai, que fale o nosso coração nessa noite, ministra a Tua palavra, ó Deus, de acordo com a Tua santa e bendita vontade, ó Deus, para a nossa edificação. Pai, em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, eu tive vontade de cantar hoje um cântico que acredito que talvez você não conheça, mas é um cântico antigo que fala assim: não fica bem a gente passar bem e outros carestia, outros passam por dificuldades, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Vamos louvar a Deus. Eu acho que na hora que eu começar a cantar aqui você vai recordar qual cântico é esse.
matar um pouco a saudade, louvar a Deus, né? Deixa eu só guardar esse violão. Irmãos, hoje nós vamos falar de um assunto muito oportuno para os dias que nós vivemos. Vamos falar sobre a empatia nos dias dessa pandemia aí, né? Vamos falar sobre esse tema. E o texto que nós vamos meditar é o de Romanos 12, versículo 15. Romanos, capítulo 12, verso 15, que diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Esse é o texto base para a nossa meditação nessa oportunidade. Mais uma vez vamos orar. Pai, em nome de Jesus, fale ao nosso coração, Deus. Tenha misericórdia, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor traga a palavra do Senhor de acordo com a necessidade da tua igreja, de acordo com a nossa necessidade, Pai. Em nome de Jesus é a oração que eu faço a Ti. Amém, Senhor. Amém. Certamente você já ouviu falar sobre empatia, né? Nós devemos entender o que significa, né? Compreender primeiro o significado dessa expressão empatia. Empatia não é o mesmo de ser simpático ou de simpatia, né? A pessoa ser simpática. Simpatia é um sentimento de atração que uma pessoa, coisa ou ideia exerce sobre alguém. Mas a empatia, o termo empatia, ele vem do grego empatheia, e significa a capacidade de um ser humano se identificar com outra pessoa, de sentir o que a outra pessoa sente, de querer se colocar no lugar da outra pessoa, de aprender do modo como a outra pessoa aprende. A empatia é colocar-se no lugar da outra pessoa, ficar na situação dela. Isso é empatia. A empatia é uma emoção que se caracteriza pela capacidade de estar inclinado a alguém. A empatia, ela deve ser vista como a tentativa de sentir a emoção que a outra pessoa está sentindo. E partindo daí, então, você se identificar melhor, ou você ter uma reação melhor diante daquilo que você está vivendo, aquilo que você está vendo como atitude da outra pessoa. É entender que o outro passa por situações diferentes das suas, ou seja, é eu entender que outra pessoa ela passa por situação diferente que as que eu estou passando. E isso talvez seja uma das grandes dificuldades nossa, né? De nos colocar no lugar das pessoas, de tentar entender como essas pessoas elas estão vivendo, o que elas estão passando, quais são as suas principais dificuldades. Isso requer um esforço imenso da nossa parte para saber como o outro está se sentindo. Não só quando essas pessoas elas estão felizes e aí elas estão tristes e aí elas se manifestam de acordo com o momento que elas estão vivendo de tristeza, mas também ter empatia no sentido de compreender o momento de alegria do próximo. Por isso que a palavra de Deus diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Partindo do pressuposto que nós, seres humanos, temos momentos em que estamos alegres, mas também temos momentos que estamos tristes. E aí, como irmãos em Cristo, o que nós precisamos é ter empatia em ambas as situações. Alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Compreender se colocar no lugar do próximo. E isso talvez
Não é fácil, e muitas das vezes isso não é fácil. Isso requer um esforço imenso da nossa parte para saber como que o outro está se sentindo no momento. Quando quando nos colocamos no lugar da outra pessoa, nós temos maior facilidade de compreendê-la, de entendê-la, e aí, trazendo para o nosso contexto cristão, nós teremos maior facilidade de ajudar, de suportar, ser suporte dessa pessoa. A palavra do Senhor fala que nós devemos suportar uns aos outros. Quando a palavra de Deus diz que devemos suportar uns aos outros, não é no sentido, hoje eu estou aqui com o presbítero Carlos, e aí, o pastor é um cara, gente boa, porque tem suportado o Carlos. O Carlos é difícil, o pastor é um cara difícil de lidar, e o Carlos tem uma paciência que ele tem suportado ele. Não, o suporte lá, suportar uns aos outros no texto, não é nesse sentido. É de ser suporte, ser aquele que ajuda, aquele que está do lado ali para ajudar. E aí, nesse sentido, para suportar uns aos outros, nós precisamos ter empatia, nos colocar no lugar da pessoa, tentar entender, compreender o porquê das pessoas agirem como estão agindo. Exercer a empatia não é simples, não é algo muito simples. No entanto, as pessoas que se esforçam para fazer este exercício, elas são recompensadas pelo conhecimento e compreensão que obtém dos outros através de suas experiências. O versículo que nós acabamos de ler é uma recomendação a todos os cristãos. Ao dizer alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, o apóstolo Paulo ele pede que sejamos empáticos, que nos coloquemos na situação das pessoas. Seja nos momentos difíceis para compreendê-la, seja nos momentos difíceis também para compreendê-la. E dessa forma poderemos, então, entender melhor nosso próximo e agir de uma forma mais misericordiosa com ela, mais compassiva com ela. Algo inegável é que o avanço de tudo isso que nós estamos vendo, do coronavírus, ele reconfigurou a nossa vida em sociedade. Isso é algo inegável. Eu estava conversando agora há pouco com o meu irmão Carlos aqui, nós estávamos falando, existem coisas que são caminhos sem volta, não tem como voltar mais. Então, essa pandemia, esse vírus, ele reconfigurou a nossa vida também em sociedade. Nossa rotina foi mudada, a forma de trabalhar foi mudada, a forma de relacionar, elas foram alteradas. E aí, diante de tudo isso, que até então é algo muito novo para nós, porque muda a nossa rotina, e aí muitas pessoas reagem de forma diferente. A forma das pessoas responderem a toda essa novidade, a essa reconfiguração de como nós estamos, como que está a nossa vida agora na sociedade, isso leva algumas pessoas a agirem de forma totalmente diferente das outras. E diferente para nós também. Por isso a empatia ela é importante. É você se colocar no lugar da pessoa. Às vezes as nossas conversas, a forma como nós falamos, nós precisamos atentar muito a essa questão de colocar no lugar do outro, porque, por exemplo, nós estamos num contexto, esse contexto de pandemia, onde existe um grupo de risco. Um grupo que as notícias que eles veem são notícias alarmantes, são notícias que causam medo.
notícias que causam pavor. E aí, se esquecemos de nos colocar no lugar das pessoas, talvez nós podemos aumentar mais ainda o desespero na vida dessas pessoas. Por isso é necessário nos colocar no lugar das pessoas, ter empatia. E aí nós temos, na palavra de Deus, um grande exemplo de alguém que... nós temos um grande exemplo de empatia na Bíblia, na palavra de Deus, que foi o próprio Senhor Jesus. Jesus Cristo, ele é o modelo de empatia a ser seguido. Jesus Cristo, ele se fez homem. Ele se colocou no nosso lugar. Quando nós olhamos a palavra de Deus, lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 8, diz assim, tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, tornando-se semelhantemente aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de empatia. Jesus, ele colocou-se no nosso lugar. Hebreus 4,15 fala assim, porque não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus, ele é o nosso maior modelo de empatia, de alguém que se coloca no lugar do outro. Jesus Cristo, ele deu o maior exemplo de empatia já demonstrado em todo o universo. Ele vestiu nossas vestes, ele calçou as nossas sandálias, ele andou por essa terra, ele perdeu membros da sua família. José, o primo João, foi rejeitado. Jesus Cristo foi traído. Teve fome, teve sono, teve sede, viveu uma vida no nosso lugar, pagou o preço. Nós precisamos colocar isso em prática na nossa vida, a empatia desses dias. Antes de tomar qualquer decisão, antes de falar qualquer coisa, precisamos nos colocar no lugar das pessoas. E qual que é a importância da empatia? A empatia é ela que nos faz compreender melhor a necessidade dos outros. A empatia é ela que nos faz alegrar com aqueles que se alegram. E às vezes nós fazemos julgamentos e não nos colocamos no lugar das pessoas. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, lá em Mateus 7, ele nos ensina, no verso 1, olha, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida que medires, vos medirão também. Muitas das vezes criticamos as pessoas sem ter uma visão ampla da situação dela, do contexto de suas ações. No momento em que nós estamos vivendo, nesses momentos, nesses dias, as pessoas elas têm acessado emoções que talvez nunca tenham experimentado com tanta intensidade. Medo, ansiedade, incerteza, insegurança, vulnerabilidade, estresse estão presentes nessa pandemia. E diante disso, as pessoas elas reagem. Elas têm uma reação. Algumas conseguem manter o controle, outras não. Mas quando nós analisamos as atitudes dessas pessoas, se faz bem colocar-se no lugar de tais pessoas e perguntar por que fulano está agindo assim. O que tem levado as pessoas a manifestar dessa forma, a dizer o que dizem,
a postar o que postam nas redes sociais? O que tem levado tais pessoas a agirem assim? Será que a pessoa que posta alguma coisa, que fala alguma coisa, será que ela não está fazendo isso como reflexo de tudo isso que nós estamos vivendo nos dias atuais? Então, antes da gente fazer uma crítica, a atitude nossa deve ser, primeiro, perguntar por que essa pessoa está agindo dessa forma. O que levou a pessoa a agir desse jeito? A falar o que está falando? A postar o que está postando? O que será que levou tal pessoa a agir assim? Será que essa pessoa ela não está com problema na área financeira? Será que essa pessoa não perdeu o serviço e não está, o seu emprego e não está sabendo lidar com essa situação e às vezes está dizendo coisas que nos contrariam? Será que essa pessoa não está passando por um problema de enfermidade? Será que ela não está enfrentando uma dificuldade dentro da sua família, uma vez que nunca teve que conviver tanto tempo junto com os membros da sua família? Será que não está tendo dificuldade, não? Então nós precisamos ter empatia. É necessário procurar entender o cenário do próximo. Quando eu falo entender, não estou dizendo que somos obrigados a concordar com talvez a atitude reprovada, mas compreender o porquê e tentar ajudar de alguma forma. É necessário procurar entender o cenário e aí a empatia é o que vai te levar a essas reflexões. A empatia é que vai fazer com que eu deixe de olhar só para mim, para a minha situação, e não observar a situação que está envolvido o meu irmão, o meu próximo, aquele a quem eu deveria estar mais atento para ajudá-lo, talvez numa eventual dificuldade, ou me alegrar com ele na sua situação. A empatia é uma das pontes entre o egoísmo e o altruísmo. Quando eu deixo de olhar para mim e passo a olhar para o próximo, com o objetivo de me alegrar com ele, de socorrê-lo na sua necessidade, de ajudá-lo. Ninguém sabe a necessidade que o outro está sentindo ao se manifestar sem antes conversar, sem antes observar. Como eu disse anteriormente, hoje as pessoas estão vivendo um emaranhado de emoções que talvez nunca viveram antes. E aí, diante disso, as suas manifestações podem ser manifestações que desagradam a alguns. Mas é justamente nesse momento que nós precisamos ter empatia, de nos colocar no lugar, tentar compreender o porquê. Por que será que tal pessoa está agindo assim? Talvez muitos, na manifestação de gratidão a Deus, eles podem expressar de forma que você talvez ache exagero. Mas é uma forma dele expressar gratidão a Deus. Talvez a forma de alguém expressar um desespero seja uma forma que não te agrada. Mas talvez essa é a forma que ele tem, que ele encontrou. E talvez você, se você estivesse na situação dele, ou se eu estivesse na situação dele, talvez eu agiria da mesma forma. Mas como eu não estou na situação dele, a forma que eu julgo é diferente. E é quanto a isso que nós precisamos ter cuidado. Eu tenho observado nos nossos dias, por causa dessa pandemia, muitas pessoas usando as mídias sociais para conseguirem uma renda extra,
às vezes pessoas que perderam o emprego, pessoas que não estão conseguindo com a sua renda manter os seus compromissos, e às vezes usam das redes sociais para divulgar alguma forma de alavancar recursos, forma digna de alavancar recursos para suprir as suas necessidades. Nós precisamos olhar e abraçar essas pessoas. Isso é empatia, é se colocar no lugar. É conversar, é tentar entender, tentar ajudar de alguma forma. Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir, passar essa preocupação com a nossa vida, a nossa reação diante da reação das pessoas no momento em que nós estamos vivendo. Nós precisamos olhar para as pessoas com mais empatia. Muitas das críticas que fazemos, só fazemos porque não fazemos a pergunta: no lugar dessa pessoa, eu faria diferente? E quando nos colocamos no lugar dessas pessoas, nós vamos refletir que talvez faríamos a mesma coisa. Nossos julgamentos, muitas vezes, eles são falhos. Não porque o nosso senso de justiça seja deficiente, mas porque nós não temos a compreensão plena das circunstâncias que envolvem a pessoa que pretendemos julgar. Ou seja, não agimos com empatia. E nesses dias, nós devemos olhar com empatia e utilizar da nossa experiência para ajudar, utilizar dos nossos dons para ajudar aqueles que estão passando pelas mesmas experiências que talvez um dia nós passamos. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 2 até o 4, ele fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Todos nós temos experiências na vida, e algumas delas dolorosas, que com a ajuda de Deus já superamos ou estamos superando. E estas experiências podem nos tornar pessoas duras e inflexíveis, ou num instrumento de Deus com autoridade para ajudar outras pessoas. Perdas, desemprego, morte de um ente querido, decepção, traição, rejeição. Muitas pessoas já enfrentaram esse tipo de situação e muitas enfrentam. E muitas estão ao nosso redor e que precisam da nossa ajuda. E quando as pessoas elas estão passando por um momento difícil na sua vida, perda, desemprego, rejeição, algo dessa natureza, além de saber que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o que essas pessoas precisam também é de outras pessoas que lhes possam ajudar. Perguntar o que eu posso fazer, se colocar no lugar. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Só consegue chorar com os que choram e se alegrar
com os que se alegram aqueles que se colocam no lugar dos que choram, aqueles que se colocam no lugar dos que se alegram. Quando nós temos empatia, temos mais facilidade de falar ao coração das pessoas. Quando nós temos empatia, temos muito cuidado ao falar de uma pessoa e geralmente abandonamos o hábito de só criticar, de só apontar o dedo. Quando nós temos empatia, nos tornamos mais semelhantes a Cristo, a Jesus. A empatia é algo essencial para desenvolver os frutos do Espírito: longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, amor, misericórdia, generosidade. Quando nós agimos, olhamos para as pessoas com empatia, a prática de essas práticas, elas se tornam mais fáceis de serem vividas. E nós devemos agir dessa forma. Agir desse jeito. Nós devemos nos colocar dessa forma. A psicologia revela que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Talvez seja essa uma das nossas necessidades também, de se alegrar com os que se alegram. São poucas as pessoas que têm capacidade de celebrar a vitória do outro. Precisamos ter empatia, a sofrer com os que sofrem, mas também de alegrar com os que se alegram. Celebrar as vitórias. Se a pessoa está manifestando alegria pelo sustento, alegria pela saúde, alegria por um emprego, porque passou numa faculdade, nós devemos nos alegrar também. Nós não estamos numa disputa dentro da igreja, disputando quem é mais talentoso ou mais espiritual. Somos uma família, somos um corpo. Devemos celebrar as vitórias uns dos outros e chorar as tristezas uns dos outros e ajudar nas necessidades uns dos outros. Que Deus nos abençoe, amados e queridos irmãos. Que as nossas atitudes, que as nossas palavras sejam pautadas naquilo que nós aprendemos nessa noite. Precisamos olhar para as pessoas com empatia. Alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Que Deus nos ajude a ter empatia, nos colocando no lugar das pessoas. E que Deus nos perdoe por muitas vezes fazer julgamentos precipitados sem nos colocar no lugar das pessoas. E muito obrigado, Deus, pelo estudo da Tua Palavra. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela meditação, ó Deus, que nós tivemos na Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a olhar para as pessoas com empatia e colocar no lugar delas, ó Deus. Colocar no lugar delas quando elas se alegram, manifestam com alegria e nos alegrar com elas. Que possamos nos colocar no lugar das pessoas quando estas se manifestam ou estas estão vivendo em momentos difíceis e aí então tentar ajudá-las. Ó Deus amado, nós somos imperfeitos e carecemos, ó Deus, que o Senhor nos ajude dia após dia. Porque mesmo sabendo o que fazer, às vezes somos falhos, às vezes não temos paciência um com o outro, às vezes não somos benignos como o Senhor diz que devemos ser, ter paciência um com o outro. Às vezes nós nos estouramos facilmente,
Às vezes as nossas palavras, as nossas atitudes são resultados, ó Deus, de impulsos sem pensar, palavras impensadas. Nos perdoe, ó Deus, quando agimos assim com o nosso próximo. Que tenhamos empatia, ó Deus. Nos coloquemos no lugar um do outro. E certamente o Senhor será glorificado, ó Deus, quando assim agirmos. Porque estaremos cumprindo com o mandamento da palavra do Senhor, que é alegrar com os que estão alegres e chorar com aqueles que choram. Nos ajude, ó Deus. É a oração que fazemos a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu querido irmão. Dizer que foi um prazer, mais uma vez, estar com você aqui. Eu já avisei a igreja via WhatsApp, mas gostaria de reafirmar a decisão que foi tomada ontem pelo Conselho da Igreja sobre a reabertura do templo para o culto público. Dizer aos irmãos que o Conselho ele tomou a decisão de não, por enquanto, abrir para o culto público. Continuaremos transmitindo os cultos, as reuniões de oração, os estudos na quarta-feira, pelas lives. Então, eu peço aos irmãos que continuem orando para essa situação e o Conselho estará analisando o momento melhor para retornarmos às atividades da igreja. O Conselho entendeu que esse ainda não é o momento e por isso nós manteremos da forma como nós estamos, tá bom? Peço a compreensão dos irmãos. Essa decisão ela foi tomada tendo como base isso que nós aprendemos nessa noite, empatia, nos colocando no lugar daqueles irmãos que também fazem parte do grupo de risco. Então, vamos orar, vamos clamar a Deus para que uma solução possa surgir, né, para todos estes problemas que têm acontecido nesses dias, né? E sabemos que uma das soluções seria aí uma vacina para imunizar as pessoas do contágio deste vírus, né? Vamos orar a Deus para que Deus continue abençoando, capacitando homens, dando sabedoria ao homem para que possa então criar aí essa vacina aí para imunizar as pessoas e um medicamento eficaz também para combater aqueles que já contraíram esse vírus, né? Então, peço aos irmãos que continuem orando a Deus, colocando diante de Deus a vida de cada um de nós, da liderança. São decisões difíceis de serem tomadas, mas louvamos a Deus pelo conselho dessa igreja, pela vida dos presbíteros dessa igreja que tem tratado com seriedade essa situação. Não que aqueles que tomam decisões contrárias não o façam, mas entendemos que são homens de Deus também que têm decidido, tomado decisões de acordo com a vontade de Deus. Então, oremos e coloquemos diante do Senhor a igreja do Senhor Jesus, tá bom? Um abraço a todos os irmãos, que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida e até mais quando nós nos encontraremos mais uma vez na próxima sexta-feira na reunião de oração, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e dê a você uma ótima noite, um sono reparador, para a honra e glória do nosso Deus, tá bom? Grande abraço, Deus te abençoe, até mais.